Muita gente fala que você tem a tatuagem mais famosa do mundo. O fã número 1 de Salma Hayek está fazendo ela viralizar. Ele tinha uma tatuagem de uma mulher, que era muito parecida comigo. Ela é mostrada em vários filmes. Ele era um malvadão. Mulheres se atraem por ele. A Rihanna Lambeiro. Nossa, que inveja. Mas essa história é mais perturbadora do que imaginam. Mas o caso mais estranho foi com o Danny Trejo. Ele estava fazendo esse filme, que foi na verdade o primeiro filme que eu fiz. Você era um criminoso. Sim. Me falaram que eu ia conhecer um cara que era um prisioneiro e agora era ator, e eu tava um pouco assustada. Salma Hayek. Nossa, ela é linda demais. Quando ele me viu pela primeira vez, ele correu em minha direção e arrancou sua camisa. Eu mostrei a ela minha tatuagem. E falou que me conhecia antes de me conhecer. A tatuagem é seu rosto. E era verdade, ele tinha uma tatuagem de uma mulher, que era muito parecida comigo. Salma então fez algo que até Danny estranhou. Ela o convidou para sua casa. Salma logo viu que Danny não era só um ex-criminoso. Ele era o preso mais temido, na prisão mais perigosa dos Estados Unidos. San Quentin. Você nunca sabe o que pode acontecer. Atenção, preciso de reforço aqui. Vi presos esfaqueados no pescoço com a garganta cortada. Essa era a única prisão nos Estados Unidos que usava câmara de gás. Algumas das pessoas mais violentas do mundo. Charles Manson pode ter sido responsável por 35 mortes. Confie em mim. Se eu começasse a matar, não restaria mais ninguém vivo. Danny era tão temido que até Charles Manson pediu proteção a ele. É difícil acreditar que ele foi aquela pessoa. Antes do crime, Danny era um menino que gostava de brincar com meninas. Minhas tias e primas me adoravam, fazíamos tudo longe dos homens da família. Brincávamos de faz de conta e com bonecas. Um dia, meu tio Rory entrou no quarto das meninas, me viu usando um vestido e ficou furioso. Nós, os Trejos, devíamos ser másculos a todo momento, de toda forma. E de repente, tive que ir morar com meu pai. E tudo mudou rapidamente. Em 1951, a família Trejo fazia um churrasco. Todos fingiram que não viram que Danny, de 6 anos, foi trancado no carro. Minhas tias queriam ajudar, mas tinham medo de se envolver. E todos continuaram comendo, enquanto eu olhava. Danny aprendeu que ser homem é não mostrar fraqueza, e ficou quieto trancado no carro com um calor escaldante. Eu comecei a adormecer ou desmaiar, mas lutei contra isso, eu deitei no banco, e depois me encolhi no chão. Eu já estava perdendo a consciência. Mas de repente, alguém veio ajudar. Era o meu tio Gilbert, a única pessoa que não tinha medo do meu pai. Embora o pai do Danny tivesse dito para todos deixarem Danny no carro, Gilbert o tirou de lá. Meu pai começou a gritar com ele por isso, e Gilbert disse para ele relaxar. Ele era um herói. Eu rezava a Deus para ser como ele. Nos anos seguintes, Gilbert deu a Danny algo que seus pais não deram. Eu lembro de falar com minha mãe quando ela estava no telefone, ela mandava eu calar a boca e ficar quieto, e com o meu pai, a mesma coisa. Já com meu tio Gilbert, ele falava para a pessoa esperar, e me perguntava o que eu queria. Mas havia um motivo, do tio Gilbert sempre ter tempo para o Danny. Todos sabiam. Meus pais fizeram de tudo na época para eu me afastar dele. Meu tio sempre tinha um maço de dinheiro no bolso. As mulheres, o carro e a grana, eles queriam isso. Tudo o que Gilbert fazia, eu seguia. Se ele jogasse futebol, eu jogaria também. Mas no caso, ele era um traficante de drogas. Quando eu vi que Gilbert roubava, eu não achei ruim. Eu achei até meio heróico. Seu tio Gilbert foi o único homem que mostrou compaixão a Danny. Quando Danny fez 8 anos, seu primeiro crime foi um ato de compaixão.
Nós caminhávamos à noite, quando ouvimos vacas mugindo, e pareciam que estavam sofrendo. Então pulamos uma cerca alta, e libertamos todas elas. As vacas mal podiam esperar para fugir dali. Elas devem ter se sentido muito bem por algumas horas. Mas como os laticínios estão sob a jurisdição da FDA, a Polícia Federal entrou em cena. Quando Danny tinha 12 anos, ele descobriu o lado sombrio do seu herói. Ele não era mais esse cara legal. Ele estava agindo feito louco. Eu o vi fazendo isso. Eu tinha a seringa do meu avô que era diabético. Gilbert me mandou sair quando me viu, e eu pedi para usar também. Ele falou, me dê um pouco ou eu conto para todos o que você está fazendo. Ele me pediu para segurar um cinto assim bem forte. Era uma seringa de vidro. Então quando a agulha puxa, ela faz um pequeno efeito bomba atômica. E então ele injeta, e me diz para soltar. E quando eu soltei o cinto, pude ver essa mudança drástica no comportamento dele. De um louco cheio de energia, para relaxado. E então depois disso, ele me deu uma dose, umas gotas para experimentar. E só me lembro de acordar todo suado no quintal da minha avó. Eu tinha tido uma overdose. Na hora que você usa, você não pensa nas obrigações, na escola ou nos seus pais. Não se preocupa com nada. Tudo some. Na hora, eu só ouvia o carro do sorvete passando, e eu pegando um. E Danny se tornou igual ao seu tio. Anos depois, Danny estava em um ônibus, sendo levado a um lugar que chamam de arena. Quando você chega perto de Quentin, você logo vê a torre armada bem à frente. Você sabe que quando você entra lá, você não sai mais. O lugar é enorme. Assim que o ônibus chega, a tensão começa. Você ouve um barulho de motor. Mas na verdade, é o barulho de todo mundo lá. Se você já esteve ao lado de alguém que está com muita raiva, você sabe como é. Agora imagine 4.000 caras juntos com toda essa raiva acumulada. Essa é a tensão em San Quentin. Lá dentro, você é um macho alfa ou não? Por exemplo, alguém vai perguntar que tamanho de sapato você calça, e se não mostrar firmeza logo de cara, já era, você é fraco. Danny certamente era um alfa. Eu tive um mentor, eu tive um professor que já havia passado por lá. Meu tio me ensinou tudo o que eu precisava saber sobre estar em uma prisão. Algumas pessoas vão para a biblioteca para passar o tempo, algumas fazem palavras cruzadas e outras jogam xadrez. Mas eu treinava. Era o que me fazia não enlouquecer. Ele foi campeão de torneios em San Quentin, nos anos de 1966, 67 e 68. Danny ficou tão bom em se proteger, que começou a fazer isso pelos outros. Tínhamos um pequeno círculo de proteção. Se acha que alguém te persegue, nos avise, que cuidaremos disso. Na verdade, eu sinto pena dos jovens, que de repente se veem na detenção juvenil, e não sabem que ao brigarem lá dentro, eles devem tentar morder alguém logo, para que então percebam que os caras lá querem te devorar. Às vezes, você percebe o que está se tornando. Eu estava jogando dominó com muita gente ao redor, e valia muito dinheiro. Eu estava ganhando, eu tinha a ponta de 5, e falei: essa é minha. De repente o cara cai sob a mesa, e começa a sangrar. Alguém tinha batido nele feio. Todo mundo começou a correr e eu gritei: esperem, esperem, calma, eu tenho a ponta de 5. Eu lembro que eu estava na minha cela, ainda com minhas peças de dominó, e pensei: quem estou me tornando? Esse cara estava morrendo, ele tinha uma mãe, um pai, e talvez filhos. E eu estava gritando sobre meus 5.
Ele percebeu que algo nele mudou naquele dia. Ele já não era mais aquele Danny do passado. Ele era agora um monstro. Danny então se lembrou do garoto que ele foi um dia, um garoto que se preocupava com os outros. Eu sentei na cela e percebi que minha vida havia acabado. Se eu não mudasse o rumo da minha vida, ficaria preso para sempre. Naquela noite, Danny decidiu que viveria do seu jeito, e não como seu tio o havia ensinado. Eu não pensava nisso como uma grande mudança, eu pensava apenas em cumprir uma promessa. E então, a partir daquele momento, eu comecei a me dedicar a fazer coisas em benefício de outras pessoas, sem a expectativa de receber qualquer tipo de recompensa. 3 anos depois, Danny foi solto, e dizia ser um homem completamente mudado. Ele voltou para essa casa. Ele disse que caminhou até o portão de metal, e minha avó abriu o portão, mas ela não destrancou a porta de tela quando viu. Eu disse: mãe, posso ficar por uns dias, meus planos de liberdade condicional não deram certo. Minha mãe virou-se para o meu pai e disse: o Danny quer saber se ele pode ficar aqui por alguns dias. E meu pai disse: pode falar que sim, sem tirar os olhos da TV. Fui ao meu antigo quarto, e fiquei lá olhando e pensando, era o mesmo de quando eu tinha 13 anos. Eu era um ex-presidiário valentão, de 26 anos, que agora estava morando com sua mamãe. Meu pai nem ao menos me deu oi, ele não me queria ali. Ele odiava tatuagens, e eu queria muito provocá-lo para me vingar. Eu então me levantei, e fui até ele, que estava na frente da televisão. Eu ia tirar a camisa e mostrar minha enorme tatuagem no peito, e ia provocá-lo dizendo: tudo certo com você. Mas minha mãe aparece exatamente nesse momento, perguntando se eu queria comer um lanchinho. Danny deixou de lado sua raiva, e começou a viver a vida do seu jeito. Eu me lembro muito bem da primeira pessoa que ajudei. Eu vi uma idosa tirando o lixo. Fui até ela para ajudar, e nunca esqueço suas palavras: não me roube, Danny, e ficou me encarando. Pois ela achava que eu ia ir na garagem dela, roubar um cortador de grama, e então ajudá-la com o lixo. Ninguém confiava no cara, que já tinha roubado o bairro inteiro. Mas Danny não desistiu. Ele aprendeu como ajudar os outros. Ele começou a dar seu número de telefone, e as pessoas ligavam para ele ajudar com coisas. Danny ficou sóbrio, e começou a trabalhar. Mas um dia, ele recebeu uma visita inesperada. Gilbert apareceu no meu trabalho com um carrão. Ele havia saído da prisão há 2 semanas, e já tinha tudo planejado. E eu parecia que tinha fugido de uma prisão vietnamita. Eu estava coberto de graxa, trabalhando em um ferro velho. E ele me perguntou: que diabos está fazendo aqui? Eu disse: cala a boca, estou trabalhando. Ele falou que era vergonhoso ficar sujo o dia inteiro, e falou: pega isso aqui. Ele me deu 2 doses de heroína, e $1000, e disse: sabe por que estou dando isso? Para você se organizar e sair dessa, comece trabalhando para mim. E eu falei que estava me saindo bem. Eu admirava muito Gilbert, desde criança. Ele sempre foi meu exemplo a seguir. Mas falei: Gilbert não dá mais, e foi a primeira vez que me afastei dele. Depois disso, fiquei pensando no que tinha feito. A partir daquele momento, Danny nunca mais foi influenciado pelo seu tio Gilbert. Ele teve uma overdose e morreu. Meu primo o encontrou sem vida. Ele era como um irmão para o Danny. Mesmo que o Danny não estivesse mais no mesmo caminho que o seu tio, ele ainda amava muito Gilbert. Após a morte de Gilbert, Danny começou a se comportar novamente como um condenado. Após sua estreia de sucesso no cinema, o diretor de 23 anos Robert Rodrigues está escalando seu próximo filme, estrelado por Antônio Bandeiras e a novata Salma Hayek. Você e a Salma desenvolveram uma troca muito bacana. Ela é uma mulher muito linda, foi fácil e sensacional. Eu adoro o Antônio, mas às vezes ele me batia com o violão, quando ele começava a girar, e eu gritava: Antônio,